caçando. Vale a pena. Muito bem com a situação. Olá, está no ar mais um programa Em Discussão e hoje falando sobre violência doméstica. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, a doutora Carla Góes, que é médica cirurgiã especializada em dermatologia, e a doutora Mariana da Silva Ferreira, que é médica e especialista em violência sexual. Bom, sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp. Especialmente para falar desse assunto aí tão importante, né, deputada, e que tem chamado muito a atenção de todos nós. Eu queria começar o programa com 2 dados que eu tenho aqui, que diz que o Brasil está entre os 7 países do mundo com maior incidência de violência doméstica, segundo a Organização Mundial da Saúde, e segundo um estudo do governo federal de 2015, a cada 7 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no nosso país. Quer dizer, esse é um tema que tem chamado muito atenção, preocupado a sociedade, inclusive o poder público, né, deputada? Sim. Eu costumo dizer que a nossa casa deveria ser o lugar onde nós estamos mais seguros. Não é? É tão significativo chegar em casa. Eu tenho um filho pequeno e ele fala, mamãe, que bom, chegamos em casa. Então, o sentimento de chegar em casa deveria traduzir a segurança que nós passamos a ter a partir do momento que chegamos em nossa casa. Mas, infelizmente, tem sido para um grande número de mulheres e de outros vulneráveis, como idosos e crianças, tem sido o lugar mais inseguro, não é? Há pessoas que não querem voltar para casa. Há pessoas que há crianças que preferem ficar na escola ou perambular pelas ruas depois da aula, exatamente porque na sua casa é o lugar onde ela é submetida às mais diversas espécies de violência e que certamente nós trataremos aqui hoje. Bom, ao longo do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Queria conhecer um pouquinho a doutora Mariana, que é médica especialista em violência sexual. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à Rede Alesp, é um prazer recebê-la. Agradeço. E a senhora, então, é idealizadora do projeto Prodigues, é isso mesmo, doutora? Conta um pouquinho pra gente do que se trata. Então, o Prodigues é um trabalho voluntário, né, uma ação social de prevenção à violência sexual. Eu desenvolvo esse trabalho há mais ou menos 5 anos, levando informação, educação, esclarecimento para a população, principalmente com foco na população que tem menos acesso à informação de qualidade. E essas informações, elas têm como objetivo a prevenção, identificação e prevenção da violência sexual. Então, eu levo ferramentas para que essas pessoas, geralmente cuidadores, eles consigam identificar se a sua criança está passando pelo processo de abuso e também conseguem identificar se tem algum abusador perto da sua criança. E eu também dou, né, as orientações de como denunciar em caso de suspeita, em caso de certeza de violência sexual, quais os caminhos, né, porque por incrível que pareça, muita gente não sabe como denunciar, né, a quem buscar. E aí eu sempre dou os 3 principais canais, né, que é a Delegacia de Polícia em primeiro lugar, o Conselho e o Disque 100 também, que eu tenho testado. Eu tenho tido um retorno muito grande dessas pessoas e tem funcionado mesmo, né, porque o Disque 100 ele faz um acionamento da rede de proteção e a rede tem que dar um retorno. Então, basicamente, essa é minha ação social. Ela nasceu, eu sou médica legista, né, eu trabalho com violência sexual há quase 10 anos no IML, e nasceu da minha rotina, né, atendendo as vítimas de violência sexual. Eu percebi que a ferramenta prevenção é a única ferramenta que a gente tem disponível, porque os relatos das vítimas, né, eu atendo muitas crianças, muitos adolescentes, e eu percebo que as histórias se repetem, o padrão de abuso se repete, e dá para usar essas informações para prevenir. E é isso que eu tenho desenvolvido atualmente. Muito bom, doutora. Inclusive, essa questão de identificar essa violência acaba sendo algo complexo, né, doutora? Isso a gente vai falar ao longo do programa, dessa dificuldade mesmo que a vítima tem de realmente se posicionar e buscar uma ajuda. A senhora falou, então, dos sinais que essa pessoa pode sinalizar de que ela está enfrentando algum tipo de violência.
A senhora consegue explanar, assim, em linhas gerais, para a gente, que tipo de comportamento essa pessoa apresenta? Aí vai depender da faixa etária da vítima, né? Existem várias fases de desenvolvimento, mas principalmente crianças e adolescentes, a gente vê uma mudança de comportamento brusco, né, pontual. Existem vários sinais que ela pode manifestar, mas principalmente em relação ao comportamento, agressividade, algumas crianças ficam mais isoladas, manifestam uma aversão a um indivíduo específico ou a um grupo de pessoas. Né, transtornos alimentares, muitas vítimas, elas tentam mudar a conformação corporal porque elas inconscientemente acham que vão deixar de ser desejáveis ao agressor. Porque os agressores, na maioria das vezes, eles elogiam muito o aspecto físico da criança. Né, adolescente, nossa, você é linda, nossa, como teu corpo tá lindo. Então, elas inconscientemente tentam mudar. Então, algumas começam a comer compulsivamente, outras, ao contrário, deixam de se alimentar. Insônia, terror noturno, regressão de desenvolvimento. Então, tem crianças que voltam a fazer xixi na roupa numa fase que já não era mais para fazer, cocô nas vestes. E aí, a etapa final, que é a pior, né, do processo, é a perda da visão positiva do mundo, que aí vem o quadro depressivo, as automutilações. A gente tem visto muita automutilação em criança e em adolescente. E até níveis de taxas de suicídio muito grandes, né, exatamente. doutora? E aí desencadeia, né, é um processo, aí o ponto final é o suicídio. A gente vê muitas crianças e adolescentes se matando, porque elas querem sair da violência, muitas vezes não entendem o que está acontecendo, não conseguem organizar, né, ter o conhecimento, mas elas sabem que aquilo está trazendo sofrimento emocional e muitas se matam. Tanto é que a gente está tendo, né, números absurdos em relação ao suicídio de crianças e adolescentes. Né? Então, também se deve a esse fato, certamente, muitos, né, são, e por exemplo, tem muitas meninas e meninos que estão hoje, são dependentes, estão aí, né, usuários de crack, que é uma realidade da nossa capital. Basta sair de casa que a gente encontra com eles, muitos deles com histórico de violência sexual em casa como causa da saída da casa. Então, eles preferem ficar nas ruas, consumindo muitas vezes as substâncias, eles se sentem mais protegidos e acolhidos na rua do que em casa. E o motivo da saída, muitas vezes, foi a violência. Exatamente. Doutora, a senhora tocou também num ponto importante, a questão da denúncia. Parece algo simples, mas nem todo mundo sabe o que fazer diante de uma situação como essa. Que orientação que a senhora poderia passar para o nosso telespectador nesse sentido? A denúncia, ela é necessária. A gente não pode passar responsabilidade para mais ninguém. A partir do momento que você sabe ou suspeita, a responsabilidade já é sua. Porque as pessoas têm uma tendência de pensar, não, a responsabilidade não é minha, é do governo, é do Estado, é da polícia, é do vizinho, é da própria família. E não é, a responsabilidade é de quem sabe. Né? E tanto uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas que, né, eu ministro cursos e palestras, eu sempre falo, se você sabe, a responsabilidade já é sua. Às vezes você é a única chance daquela criança ou adolescente sair da violência na vida inteira dela. Né? E eu ouço muito das vítimas, principalmente as adultas, as sobreviventes, que algumas já me falaram, o que mais me dói é que todo mundo sabia, mas ninguém fez nada. Então, o que eu sempre falo? Tem que denunciar. Eu vejo muito medo da denúncia, principalmente medo de retaliação em relação ao agressor. Falar, mas vão descobrir que fui eu que denunciei, e aí vai sobrar para mim. E aí ninguém quer se envolver, posicionar. Que é o pior que pode acontecer, tá? Que é a indiferença, omissão, né, a doutora? Indiferença, a omissão. Ao sofrimento alheio, o sofrimento alheio. E o que acontece? Por isso que eu também trago as opções para essas pessoas das denúncias anônimas, né? Nos 3 canais que eu falei, delegacia, conselho, você pode fazer denúncia anônima. Então, isso tem estimulado as pessoas, a maioria não sabe dessa informação, tanto é que a gente tem que trabalhar maciçamente, né, com elas, que existe essa opção, olha, você pode denunciar sem se identificar. E eu acredito que isso aumente o número de denúncias. Eu tenho recebido um retorno em relação às pessoas que eu passei essa informação e muitas denunciaram porque descobriram que podia fazer de forma anônima. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vou passar a palavra para a doutora Góes. Doutora, seja bem-vinda. A senhora é médica cirurgiã especializada em dermatologia. Inclusive faz um trabalho aí brilhante com mulheres que foram vítimas de violência através do projeto Um Novo Olhar. É isso mesmo, doutora? Conta pra gente um pouquinho. A minha formação, né, de cirurgiã e dermatologista, então sempre me levou a estar muito próxima das mulheres. Então, inevitavelmente, você começa a detectar uma questão muito forte na autoestima das mulheres. Então, isso você vê em adolescentes, isso você vê
também na fase adulta. E aí, inevitavelmente, você vê meninas sendo violentadas de inúmeras formas, desde emocional, né, até fisicamente. Isso vai se estendendo, porque se você apanha em casa dos seus pais, tem duas tendências. Ou você não aceita que nunca mais ninguém toque em você. Ou você busca um parceiro. Ou você acha que aquilo é normal, né? Vamos continuar com aquele abuso, né? Deve ser normal ser abusado dessa forma, agredido. É uma forma de amor, talvez, né? Forma de amor, exatamente. E aí, o que é que eu via, né? Eu sempre procurei nos meus livros que eu escrevi, sempre sobre mulheres, né? Estou no meu 5º livro. E eu via que as mulheres elas precisavam de um algo mais para romper esse ciclo de violência, né? Porque não bastava ela, por exemplo, ter alguém que denunciasse, né? Um vizinho via que aquele casal ou que aquela mulher foi agredida e denunciava, mas ela voltava para esse ciclo de violência depois, ou nem ia fazer um boletim de ocorrência. Então não tinha como comprovar. Chegava até lá e mudava de ideia, né? Tirava a queixa, não chegava a registrar. E aí eu fui percebendo que a autoestima é fundamental para todo ser humano, e principalmente para a mulher. Então, o projeto Novo Olhar foi fundado no início do ano, voltado totalmente para fazer a reconstrução facial de mulheres vítimas de violência. Mas a meta fundamental, a pedra fundamental é a prevenção. É que quando nós começamos uma prevenção, numa fase tão gritante do problema, você vai lidar com casos gravíssimos, com as que não morreram, né? Que não sofreram o feminicídio. Então, agora no momento, eu estou cuidando de uma vítima que ela levou 17 facadas, todas no rosto, e aí ela teve que fingir que estava morta, e tem um corte aqui no peito que o indivíduo ia retirar o coração dela. E aí, rapidamente, o Conseg da região encaminhou ela até mim. Hoje tem mais ou menos uns 50 e poucos dias. Ela foi tratada desde da 2ª semana, porque leva um tempo, né? Foram muitos pontos, fraturas de mandíbula, de malar. Então, assim, mas nós conseguimos, com esse acolhimento, além de tratar e estar assim, muito discreto diante de tudo que aconteceu, dá para ela um apoio, né? Dá para ela, assim, não julgamento, que é fundamental, né? Que a sociedade, a família, os amigos julgam muito, dá o suporte que ela precisava, porque ela se sente muito fragilizada. Então, se ela vai, por exemplo, um advogado do governo que vai lá, ela se sente tão frágil que ela precisa de um cuidado especial. Então, o projeto Novo Olhar, ele tem parceiros. Então, um dessas parceiras, uma advogada, foi com carinho, com jeito, auxiliando ela, porque ela não queria participar. Ele está foragido ainda, né? Então, ela disse, eu entreguei a própria sorte, mas com esse trabalho, que eu dedico um dia na semana só para atender essas vítimas. Então, sou eu mesma que estou fazendo isso, mas nós conseguimos resgatar a autoestima dela, a ponto de hoje ela já está pronta para falar para outras mulheres. Então, hoje ela está aconselhando, hoje ela chega para mim assim, indignada, que ela encontrou em uma situação tal, como que pode. Então, além de fazer essa reconstrução, o maior objetivo é que possamos detectar a primeira violência, o primeiro empurrão, o primeiro pequeno hematoma, que não precise chegar a situações desse tipo. Quer dizer, os profissionais da saúde acabam tendo um papel muito importante, né, doutora? Muito importante. No momento ali de identificar, assim, hematomas, como a senhora mesmo menciona, porque justamente por essa dificuldade, às vezes, da mulher se posicionar, o profissional da saúde ele tem que estar muito atento e perceber se a pessoa está passando ali por uma situação e, de repente, criar esse ambiente que a pessoa realmente consiga se abrir. Exato. Né, doutora? Nós fazemos rodas de conversa, isso com alguns profissionais, que é muito interessante, sempre uma dessas vítimas, para falar abertamente disso, porque a violência está colocada assim de uma forma que só acontece nos lares mais simples, né?
mas ela não é bem assim. Ela acontece em toda a sociedade. Inclusive, saiu do Nordeste e está muito forte em todo o Brasil. É mais né? uma questão cultural, vamos dizer assim, doutora? Era. Quer dizer, precisa mudar a mentalidade aí do ser humano de maneira geral. Então, você sabe que antes o Nordeste era o estado mais violento, né? Mas hoje mudou, para minha surpresa, e está sendo o Sul, o Sudeste. Então, assim, você vê que a parte cultural ainda é muito forte, porque talvez elas não denunciem tanto. Pode ser que continue alto. Seja subnotificado, né? Essa informação, esses números. Mas também é assustador porque cresceu muito para as pessoas que já têm um acesso ou uma coragem de notificar. E o mais importante, assim, nessas rodas de conversa, que você saiba que acontece, que você não é a única, que tem solução, que como começou, porque às vezes a pessoa é violentada, é agredida, ela recebe um empurrão, como eu ouço direto, um pontapé, não foi nada, ele só me deu um pontapé. Né? Não foi nada. Então, assim, isso é violência. E nós sabemos que vai evoluindo, que não para no primeiro tapa, né? E o detalhe mais importante, às vezes tem uma tendência de proteger os filhos, né? As que são casadas, e não denuncio porque é o pai dos meus filhos e tal. E aí esteja certa que a violência vai chegar até os filhos também, entendeu? Quer dizer, é um ciclo ali, né? É um ciclo. Então, tá na mulher, e se ele tem filha, mulher, a menina, a criança, que vai crescendo, vai chegar até ela também, entendeu? E casos mais graves ainda. Então, assim, hoje eu tenho um ciclo grande de parceiros, salão de beleza, profissionais liberais, a parte de odontologia, uma promotora muito amiga, a Gabriela Mansur, que também dá um suporte muito grande, escritórios de advocacia que fundaram o projeto Um Novo Olhar. Então, eu conto com uma rede hoje para um projeto que começou no início do ano muito grande e já me considero muito feliz de já ver essas vitórias. Na parte da reconstrução facial, é muito importante, porque o agressor, ele escolhe o rosto, porque ele quer deformar, ele quer desfigurar, ele quer manter aquela mulher enclausulada, porque ali ele tem um controle ninguém total. A veja, né? E aí ela sente o quê? Ele tem razão. Eu sou culpada, né? Eu sou culpada, agora eu estou com o meu rosto desfigurado, então agora que ninguém vai me querer mais mesmo, eu não trabalho. Então, trazer essa mulher para ela readquirir a autoestima dela, ela ter acesso, sim, a uma formação, a capacitar-se, né? Porque se ela não tiver uma condição financeira, seja ela qual for, ela não consegue se livrar desse ciclo de violência. Uma dependência financeira, né? Exatamente. Então, através do Novo Olhar, ela consegue fazer tudo isso. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Pegando um gancho do que a doutora comentou, que a violência era muito presente em maior grau, vamos dizer assim, no Nordeste, agora parece que migrou aí Sul-Sudeste. Eu tenho, inclusive, um dado aqui do estado de São Paulo que diz que o feminicídio aumentou aí 76% no primeiro trimestre de 2019, se comparado ao primeiro período de 2018. É um dado da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Quer dizer, a gente vê conquistas, né, doutora, no sentido de a Lei da Maria da Penha, tantos programas, tantas reflexões, as rodas de conversa. Quer dizer, existe um esforço muito grande para combater esses números, mas quando a gente se depara com essa realidade aqui no estado de São Paulo, por exemplo, e vê que esses números aumentaram, é muito complicado, né, deputada? Como que a senhora enxerga isso? Você sabe que a Lei Maria da Penha é considerada no mundo uma das 3 legislações de proteção à mulher mais modernas e mais completas. Então, eu digo que o equipamento legal, o nosso está muito aperfeiçoado. Né? A Lei Maria da Penha, ela contempla, né, as mais diversas situações envolvendo violência. É muito bom ressaltar aqui que o artigo 7º da Lei Maria da Penha é ele quem estabelece os tipos de violência que a mulher pode sofrer, inclusive ou principalmente no ambiente doméstico e familiar.
né? Então, a Lei Maria da Penha fala da violência física é aquela que fere o corpo, que viola a integridade física da mulher. Não é? Mas aí tem os outros tipos de violência, que é a violência psicológica. Naturalmente, essa é uma violência continuada, não é uma situação isolada. Para que se configure violência psicológica, é preciso que o agressor continuamente e de forma persistente, ele diminua a qualidade daquela mulher, a autoestima daquela mulher. Então, ele vai roubando dela a capacidade de valorizar a si mesma. Essa é uma violência muito séria e que leva muitas mulheres, inclusive, a perderem a vontade de viver, não é? Mas tem os outros tipos, que é a violência sexual, não é? E as pessoas perguntam muito, no âmbito doméstico e familiar, o que pode ser considerado uma violência sexual? Ou no âmbito do casamento? Né? O que é violência sexual? E aí eu costumo responder, e me ajudem, que todo ato de natureza sexual não consentido, É violência. não é? Que gera constrangimento ou qualquer outro sofrimento, inclusive de natureza emocional, é uma violência sexual, não é? E aí a gente tem a violência patrimonial. É interessante, ela ocorre especialmente no âmbito doméstico e familiar. O que é a violência patrimonial? É bom que digamos, porque há mulheres que nos assistem agora, não é? E elas poderão, inclusive, identificar, porque há muitas que não denunciam porque ela não tem uma compreensão de que aquela circunstância configura uma violência, não é? Então, a violência patrimonial, o que é isto? É a destruição de bens, mesmo de pequeno valor, e às vezes com valor sentimental, para atingir a sua vítima. Então isso varia desde a destruição de roupas, não é? A quebra de perfumes, não é? Ou mesmo a destruição de livros sagrados é muito comum, eu já atendi mulheres que a maneira que o companheiro tinha de atingi-la era, por exemplo, rasgando a Bíblia, que é o livro sagrado que ela tem. Eu atendi uma mulher há algum tempo, eu sou advogada de formação e também como as médicas que estão conosco hoje. Aliás, eu quero destacar, são duas queridas amigas. Eu as trouxe, né, pelo reconhecimento que tenho ao trabalho que elas realizam, a competência, o compromisso e o quanto elas amam, não é? Acolher, assistir e atender essas mulheres. Eu acho que elas representam aqui hoje um trabalho voluntário importantíssimo que deve despertar em outros profissionais essa disposição de oferecer tempo, de oferecer talento, de oferecer recurso para ajudar essas pessoas, não é? Mas eu atendi alguns anos atrás, uma senhora cujo marido, e ela me contou, ela falava, doutora Damares, eu não consigo ter uma Bíblia. Porque todas as Bíblias que eu adquiri, o meu marido rasgou. E aí eu tive uma ideia. É uma violência muito importante essa, porque isso atinge a fé. Não é? E a fé é um bem jurídico, inclusive, que deve ser conservado, porque ele diz respeito ao que sustenta a pessoa, inclusive em momentos difíceis. Sabe o que ela fez? Ela falou, eu tive uma ideia um dia. Eu comprei uma Bíblia pequena e escondi dentro da minha panela de pressão. Oh, meu Deus. Porque eu imaginei que ali ele não ia encontrar. E, de fato, ele não encontrou. E quando ela queria ler, ela... Então, é para a gente ter ideia. A gente ter ideia da dimensão da violência doméstica e familiar. E é uma violência silenciosa, mas eu vou completar o artigo 7º, que é muito importante. Violência patrimonial e violência... Mencionei a física, psicológica, sexual, a patrimonial e a violência moral. Violência moral. A Lei Maria da Penha trata dessas 5 espécies. O que é violência moral? É você imputar
alguém de forma injusta e caluniosa um comportamento imoral ou tido como imoral que ela não praticou. Isso é muito comum, não é? Então, o marido dizer para a mulher, por exemplo, que ela tem outro homem, sem que ela tenha. Né? Essa é uma forma de violar a moral daquela mulher. Claro. Uma moral que ela quer conservar. E esse companheiro, marido, enfim, você tem outro homem, né? Essa acusação injusta é uma forma de violência moral. Ou atingir a moral familiar da vítima. Então, eu não atinjo a sua, mas eu atinjo a moral da sua família. Eu imputo à sua família práticas imorais que ferem, não é? A filha, a neta. Então, assim, é super importante nós sempre trazermos este conteúdo educativo para que a própria mulher identifique. Estamos falando de mulheres, né? Mas há outras vítimas da violência doméstica e familiar que sofrem intensamente nesse país e mundo afora. Nós não falamos ainda, a doutora Mariana já mencionou a questão da violência sexual, abuso sexual contra criança e adolescente. Não chegamos nos idosos, que são vítimas constantes, ou talvez principalmente eles, da violência doméstica. Porque os que menos denunciam a violência doméstica e familiar são os idosos. Por quê? Duas razões principais. Uma, ele não quer denunciar o próprio filho. Estatisticamente, a maioria desta violência é praticada pelo filho. Ele não quer denunciar o filho. E segundo, ele não quer perder o cuidador. Ele pensa assim, para onde eu vou? Quem vai cuidar de mim? Aonde eu vou viver? Então, ele se mantém em silêncio. Agora, uma coisa, doutora Damares, que ela comentou, que eu queria até a opinião de vocês, que realmente, com todos os esforços, tem aumentado, né, a violência. Estender a pergunta para as doutoras também. Por que isso tem acontecido? E, assim, os caminhos que a gente precisa ainda percorrer para mudar essa situação, né, o que eu penso, até me ajudem, primeiro, que tem aumentado, principalmente nessas regiões, a denúncia, que antes as mulheres guardavam, né? E segundo, que as mulheres também, estando mais bem informadas, elas enfrentam. Elas se empoderam ali. Se empoderam, mas ainda não é tão suficiente, né, para evitar essa violência. Então, talvez ter uma forma de ela se empoderar, mas sem uma afronta, para ela não se expor tanto, né? E isso ainda é delicado, porque a mulher ainda é mais frágil mesmo, emocionalmente pode ser mais forte e tal, mas tem a questão física, né? E tem a questão do agressor, que são homens que foram educados de uma forma que ele pode ser agressor e tudo bem, né? Eu gostaria que vocês até me ajudassem, mas é o que eu tenho observado. Eu queria até pegar um gancho antes da doutora Mariana dar a opinião dela. Foi sancionado no dia 21 de outubro deste ano, então, a lei da deputada, que é a 17.186, que é Quebrando o Silêncio, que vem justamente com esse propósito de orientar as vítimas de violência doméstica, em especial as crianças, mulheres e idosos, para que denunciem os maus tratos, abusos e violências sofridas. Quer dizer, é um projeto aí de suma importância, né, diante de tudo isso que a gente está falando. Eu queria estender, então, a pergunta para a doutora Mariana, como que ela vê tudo isso? Quer dizer, esse tipo de política pública vem aí realmente de encontro a todas essas necessidades, né, doutora? Exatamente. Assim, quando a gente fala em números, a gente sempre tem que tomar um cuidado. Né? Por exemplo, um estado ter números maiores não significa necessariamente que ele seja um estado mais violento, mas sim que as denúncias chegam, né? As ocorrências são registradas. E quando se trata de violência, né, tanto as domésticas ou especificamente da sexual, a gente sabe que os números são subnotificados, né, que a maioria das vítimas não denunciam ainda. Mas esse aumento, por exemplo, dos números do feminicídio. O feminicídio é um termo novo, é uma lei nova, é um olhar novo em relação a essa modalidade de violência. Ela sempre existiu, mas ela não era denominada assim.
Por exemplo, uma mulher quando morria antes, né, da legislação do termo feminicídio, era um homicídio simples, era um homicídio de mulher. Então sempre existiu. Né, é que hoje a gente conseguiu, né, unir essas características específicas, como foi dito a questão das lesões faciais e outras específicas do feminicídio. Mas nesse momento, especificamente, a gente está numa fase histórica extremamente positiva em relação às medidas em relação às violências, tanto em relação às mulheres quanto a crianças e adolescentes. Um exemplo, né, que eu posso dar, que é a minha rotina. Eu sou professora da Academia de Polícia e recentemente foi criado um curso de feminicídio para os policiais. Então, olha que interessante, ele é recente, todos os policiais que estão chegando e os policiais que já estão em ativa vão receber esse novo olhar, esse novo conteúdo, para ter essa questão, não de virar uma coisa intuitiva, né, daquela coisa, eu tenho mais sensibilidade para atender uma vítima de violência física. Não, tem que ser padronizado. O atendimento humanizado, ele tem que ser padronizado e tem que vir da instituição. E eu tenho a felicidade de fazer parte de uma instituição, né, de ensino, né, que é a Academia de Polícia, que tem uma preocupação muito grande com essas questões, tanto é que tem curso de direitos humanos, feminicídio, depoimento especial. Recentemente, eu criei um curso de identificação e prevenção à violência sexual de crianças e adolescentes para policiais. Então, vejam, quem está na porta é o policial. Quem vai atender a demanda do dia a dia é o policial. Então, quando a gente capacita esses indivíduos, ensina, por exemplo, ensina essas violências, ensina esse novo olhar, o atendimento à vítima vai mudar e, consequentemente, a gente tem a expectativa que as denúncias aumentem também. Então, a tendência é aumentar o número mesmo. Os números têm que aumentar, porque as denúncias têm que chegar. Né? As denúncias têm que chegar, elas têm que ser realizadas. Então, porque às vezes as pessoas se assustam. Nossa, mas parece que o mundo está muito violento agora, as coisas estão piorando. Não, sempre foi assim. É que agora a gente pode denunciar, que nem esse momento aqui, a gente pode falar sobre isso, né? E essa iniciativa da doutora Damares é fantástica, né? Ela traz uma nova percepção e, que nem eu falei, não é algo individual, intuitivo de cada um que faça, não, é algo que vai ser instituído e todos terão que fazer. Então, eu tenho uma visão muito positiva em relação a esse momento que a gente está vivendo e tenho visto isso em vários setores, né? Né, doutora? Eu acho que é super importante o aumento da percepção. Né? Eu acho que os números... Ainda há alguma hesitação dos especialistas se existe um aumento real, não é, da violência contra a mulher, e estamos ou se eles falando... estão aparecendo, né, ou se há um aumento da percepção. Né? Então, eu fico também hesitante, porque a gente está vendo um aumento estatístico diante dos nossos olhos. Sim. Por outro lado, nós estamos vendo um aumento da conscientização, do trabalho educativo, quanto às instituições, o poder público, não é? As próprias religiões estão comprometidas, não é, em conscientizar as pessoas sobre um problema que é real, não é? E isso estimula as vítimas a denunciar. Eu quero só complementar aí a respeito do projeto de lei. Na verdade, o projeto de lei, que já foi aprovado e sancionado pelo governador no dia 21 de outubro, ele nasce de uma campanha mundial, não é, que nos países de língua inglesa chama-se End It Now, que é Pare Agora. Nos países de língua hispana se chama Rompiendo lo Silêncio. E no Brasil chama-se Campanha Quebrando o Silêncio. Esta é uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já existe há 17 anos no mundo e que vem exatamente com um material riquíssimo para todas as faixas etárias. Então, se uma criança precisa ser educada sobre quebrar o silêncio da violência, ela tem o seu material próprio, que é em forma de gibi. Se é um adolescente, ele tem uma revista Teen. Se é um adulto, um técnico, ele também tem um material específico, além dos folders e tal. Como eu sempre participei da campanha no Brasil, não é, há mais de uma década, apoiando e trabalhando junto para a gente dar mais visibilidade, vim para o parlamento, não é, e nada mais adequado do que propor um projeto de lei que institua no âmbito do Estado e de forma oficial
compondo o calendário de São Paulo o dia da campanha Quebrando o Silêncio, que já existe, que já faz um trabalho extraordinário, que já salvou muitas vidas, que já tem um material próprio, mas precisa, e é importante que ela tenha essa visibilidade oficial. Então agora, a cada ano, já era a data da campanha, mas no 4º sábado de agosto haverá um dia de ênfase em todo o estado de São Paulo. E nós vamos nos utilizar, compondo o calendário oficial de São Paulo, nós vamos utilizar das parcerias com o poder público, dos espaços públicos, escolas de pais, né? Levarmos este material para as crianças, darmos acesso. Eu estou muito entusiasmada, tanto na hora que ela falou da minha lei, eu abri um sorrisão. Eu estou muito entusiasmada pela rapidez com que ela, né, foi aprovada e sancionada. E agora, no próximo ano, a gente já pode utilizar de mais um equipamento para fortalecer e ampliar essa campanha e chamar as pessoas. É preciso contar, é preciso denunciar. Nós não vamos agir sobre uma violência se não soubermos que ela está acontecendo. Claro. Deputada, inclusive, a senhora vai lançar ainda também uma frente parlamentar no combate à violência, já, né, posso deputada? contar? Pode contar, fica à vontade. Então, eu criei a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica e Familiar. Nós ainda não lançamos este ano, ela já está criada, já tivemos a adesão necessária de deputados, não é, que apoiam esta causa, mas vamos fazer o lançamento no início do ano de 2019, porque nós estamos organizando um momento que nós possamos trazer todos os parceiros e que já estão realizando um trabalho como a doutora Carla, como a doutora Mariana e a outras pessoas. Queremos tê-los todos neste dia, não é, para os testemunhos, não é, para a apresentação dos projetos, e conciliar as agendas todas não é uma coisa tão simples, né? E o final do ano chegando aí, então nós vamos deixar para o início do ano, queremos fazer um grande evento aqui na Assembleia Legislativa e dizer para as pessoas que este problema que acontece dentro de 4 paredes, ele é um problema de segurança pública, sim. É um problema de saúde pública, sim. Não é? E que se a gente não cuidar disto, quantas pessoas morrerão dentro das suas próprias casas? Então, é para despertar, e naturalmente a frente vem para discutir política pública. Discutir política pública, encontrarmos caminhos, a gente quer um trabalho com resultado. Queremos ouvir a sociedade, estamos formando um comitê da sociedade civil que vai compor esta frente parlamentar, não é, para que os indivíduos que estão lá na ponta, que estão atuando, eles nos tragam as demandas, nos tragam as sugestões, nos tragam as ideias para a formulação de legislação e de política pública. É isso que nós queremos, e avançarmos aí, então, apoiando as vítimas silenciosas da violência doméstica. Muito bom. Doutora, e quebrando o silêncio, também é interessante, assim, pensar nas pessoas que, como você mesmo falou, né? Que se você sabe, você é responsável já. Então, assim, muitas vezes você ouve, né, uma discussão no seu prédio, você vê que está evoluindo. Então, eu acho importantíssimo também isso, né, de você ver uma discussão, ver uma agressão na rua, seja lá onde for, de ter também essa iniciativa, esse comprometimento de quebrar o silêncio. De quebrar esse silêncio também. Porque a vítima pode achar que está sob controle. Ah, ele é assim mesmo, não sei o quê. Mas você nunca sabe que dia vai sair do controle. Exatamente. Entendeu? E muitas Quem tá vezes... de fora tem mais condição, né, doutora, às vezes, de perceber ali aquela Ou até situação. é uma ajuda que ela precisa. Sim. Porque às vezes ela acha que é tão normal, Consegue, né? É tão normal, ela não tem coragem de denunciar. Alguém denuncia por ela. Então, assim, concordo que nos dias de hoje é delicado, né? Mas eu acho que é muito importante que exista esse tipo de Eu situação. queria só destacar uma notícia que foi muito triste, todo mundo acompanhou, que foi aquele caso no sul do Brasil, de uma advogada que foi jogada pelo próprio marido da sacada, mas o que choca naquele caso é que muitas pessoas viram e ouviram. Desde o porteiro que assistiu por um monitor todo o ciclo daquela violência, até o vizinho que ouviu
os gritos de socorro e ninguém agiu. É assim, choca. Ou Não é? seja, né? Briga de marido e mulher, mete Se a mete colher. a colher. Mete a colher, Não tem podemos que só meter pegar a os jargões, colher. né? Precisamos Exatamente. nos E aí, como posicionar. ninguém fez nada, qual foi o resultado? Ele jogou-a da sacada. É um absurdo uma coisa dessa. A gente está no minutinho final aqui do nosso programa. Doutora Mariana, quer complementar suas considerações finais? Eu concordo com o que foi dito. Eu acho que a indiferença é o principal problema. E a gente tem que assumir a responsabilidade e mostrar para as pessoas que elas são responsáveis pela violência. Não é o problema do outro. Né? A responsabilidade já é dela. Então, a gente está caminhando, a gente está numa fase positiva e a tendência é melhorar. Tá? Muito bom. Parabéns pela iniciativa Obrigada. de cada uma. Obrigada. obrigada. Um abraço aos ouvintes da Rede Obrigada. Aleste. Obrigada, E espero Cátia. vocês novamente aqui na Rede Aleste. Vamos voltar. Com Obrigada. certeza. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom com a situação.